Fala pessoal, tudo bem? É, hoje é um sábado. Hoje eu decidi aqui compartilhar com vocês, entender mais sobre essa questão da mente, a hipnose. É, a gente tem que usar essa hipnose para o bem. Você fala, não, eu quero bater metas, quero chegar em determinado lugar, e isso é bom. E ela começa a ensinar. Só que não é fácil, né? Pra mim é uma coisa assim que parece que eu sou um pouquinho mais, sei lá, resistente, não sei. Porque é novo e sei lá, sabe aquele. Só que, sei lá, pe- pensamento assim de. Vai, né? Mas eu acho que todos nós, quando inicia a ver uma coisa diferente que funciona, tem esse pouquinho de receio, né? Eu já tinha começado a ver o vídeo, então vamos começar aqui. E esse aqui também vai ajudar vocês aí, se vocês quiserem, né? Ressignificar, modular alguma coisa na cabeça de vocês. Se vocês querem ser. Vocês. Porque tem também. Eu acredito nessa questão de você se conectar com outras pessoas novas e elas gostarem de você e querer estar do seu lado, sabe? Eu não vou falar muito aqui porque eu sou um cara que gosta de conversar, né? Aí também, se vocês quiserem conversar comigo, pode estar mandando mensagem aqui que eu vou estar respondendo vocês com o maior carinho. Aí eu tenho um outro vídeo aqui falando sobre como você inicia essa questão de você conseguir aumentar a sua renda, né? De 5.000 a 10 mil reais, tá? Aí, se você quiser, você vai no meu canal e acha que vai ter. Vamos lá. E não de fora para dentro. O que acontece? É a mesma sugestão, eu digo, pare de fumar. Aí você responde, é fácil falar. Mas quando eu coloco no seu subconsciente uma vontade de parar de fumar, vou parar de fumar, não fumo mais. De agora em diante eu não... Vem muito forte. E mais ou menos como aquele vontade de comer um doce. Então ela é 100 ou 500 vezes mais potente do que uma sugestão qualquer, um conselho bem dito, bem racional, um argumento, etc. Como nós dissemos anteriormente, a hipnose é quando você coloca uma sugestão no subconsciente do sujeito. Existem várias técnicas para fazer isso. Na hipnose clássica, você coloca a pessoa num estado alterado de consciência que é chamado transe. Então ela parece estar adormecida. Mas você também pode colocar a sugestão usando outras técnicas. Então o nome seria meta-hipnose, né? Nos CDs de meta-hipnose, por exemplo, se usa a técnica da propaganda subliminar. A propaganda subliminar, ela usa uma falha na nossa percepção para colocar as sugestões. Por exemplo, num filme, a gente vê as imagens em movimento, mas o filme, na verdade, é uma série de fotogramas. Então, imagine que você tem 30 fotos e a cada 30 quadros você coloca uma frase. Quero beber Coca-Cola ou quero comer pipoca, uma coisa parecida. Então, quando o filme passar, você não vai ler beba Coca-Cola. Você não vai perceber que essa frase está lá. Então, se você colocar cada 30 quadros um filme todinho de 1h30, milhares de vezes essa frase vai estar piscando.
Então o subconsciente começa: beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Quando você termina o filme, em nenhum momento você ouviu beba Coca-Cola, ouviu. Meu Deus, você viu como é que funciona essa questão da sugestão? Beba Coca-Cola. Tô com uma vontade de tomar Coca-Cola. E Ela tá falando aí que vamos supor, você viu aí que ela falou, essa questão, o filme ele não é mesmo um filme, ele é várias fotos. Se você colocar embaixo, beba Coca-Cola, você vai assistir um filme inteiro e depois você vai pensar, poxa, tô com vontade de beber Coca-Cola. Por quê? É a visão. A visão. Pelo que ela tá dizendo até aí, é mais que a parte da visão. Não sei, acho que é isso. Vamos ver. Você não gosta de Coca-Cola? Me deu vontade. O que é que acontece normalmente com o impulso interno? Você não critica de onde está vindo isso. Você vai e toma. Existem pessoas que não vão fazer sim. Você vê? Há um ponto que ela disse. Isso vem esse pensamento, vem essa vontade, e a gente precisa criticar essa vontade, esse pensamento. Você criticando esse pensamento, você quebra essa barreira. Às vezes você não está com vontade, às vezes você não quer. E aí é onde que você consegue fazer a virada de chave. E você fazer perguntas para você mesmo. Fazer perguntas. Será que eu quero isso? Pra onde eu quero ir? Me leva para onde eu quero ir. Porque a sua mente ela é tão inteligente, não importa onde você está. Você fala assim, me leva aonde tem pessoas de bem, ela vai levar você. Você só basta você sair. Você vai ver uma coisa, você vai ver outra, quando você vê, você chega lá. A nossa mente é incrível. É assim como para o mal, tá? Assim como para o mal. Então vamos usar isso para o bem. Vamos ajudar outras pessoas também que precisam se libertar. Assim como eu e você. Sim, existem pessoas que não vão fazer. Como eu falei, aquela que tem aquela utopia, eu nem gosto de Coca-Cola. Sabe? Não sei de onde está vindo isso. Mas poucas pessoas vão notar que uma coisa alienígena está surgindo como um impulso. A maior parte das pessoas cede automaticamente, ela nem pensa nada. Alguns não pensam nem que não gosta de Coca-Cola, vai lá e toma. Esse é o efeito que a hipnose costuma ter. Então esse é um fenômeno de hipnose. Só que não é a hipnose clássica, porque você não está em transe, você estava assistindo um filme. O nome disso é propaganda subliminar. Você pode usar ela auditiva. Por exemplo, o CD de meta-hipnose, ele usa a técnica da propaganda subliminar por vias auditivas. Então, por isso você tem que ter um fone de ouvido estéreo e os sons vão entrar separadamente no ouvido direito e no ouvido esquerdo. Qual o objetivo? Sobrecarregar o seu consciente. Então alguém começa a contar uma história do lado direito e outra pessoa começa a contar uma história do lado esquerdo. Qual que você vai prestar atenção? Qual que você vai prestar atenção? Vou no direito, só que eles trocam de lugar. Aí eles trocam de lugar. O que acontece? É uma sobrecarga sensorial. Mas quando eles estão mudando de lugar, então isso é uma gravação especial, né? Em que você tem a sensação tridimensional do som. Quando eles estão fazendo essas mudanças, você não percebe, mas existem frases que aparecem. Por exemplo, beba Coca-Cola. Um exemplo. Beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Então, quando terminar as histórias todas serem contadas, com vontade de beber Coca-Cola? É exatamente a mesma que você usou visualmente. Então, visual, auditiva, você consegue colocar sugestões para as hipnóticas. Qualquer sugestão? Não. A meta-hipnose tem limitações, então você precisa de sugestões simples, assim, fácil entendimento, nada muito complicado. A hipnose clássica tem um alcance maior, você pode trabalhar muito mais coisas, ou coisas mais complexas. Você pode inclusive perguntar à pessoa se ela entendeu o que você está pedindo. Está entendendo? Então a meta-hipnose, ela funciona muito bem para coisas simples. Pare de fumar. Nós quatro nos juntamos, Érico Rocha. Você vai conseguir, eu consigo fazer, coisas do tipo. O CD de meta-hipnose, ele tem duas tecnologias, não é só meta-hipnose. A primeira parte do CD, naquele momento que ele apresenta, né,
vamos fazer isso, fazer aquilo, aquela fala não tem nenhum significado. A primeira parte do CD são frequências sonoras, são chamados de batimentos bineurais. Nem todo mundo percebe, tipo um chiado no fundo. O cérebro tem biorritmos e a batida que tem naquelas frequências é muito semelhante a determinados estados cerebrais. No caso, o estado meditativo, o estado receptivo, aquele próximo ao transe hipnótico, sem ser. Então, na primeira parte, essas frequências induzem você a um estado receptivo e aí começa a meta-hipnose. São duas coisas. O CD, ele só é eficaz para quem não tem problemas auditivos, porque o meio em que a propaganda subliminar vai entrar é auditivo. Precisa ser um fone estéreo para que o som entre separadamente nos canais. Você vai usar ele, procure na primeira semana, sempre no mesmo horário, que é um período de condicionamento. A gente tem uma certa resistência, todo mundo tem. Alguns mais, outros menos. Mas, normalmente, em torno de uma semana, você já está condicionado. Então, durante uma semana, use sempre no mesmo horário. Depois de uma semana, você pode usar no horário que você quiser. É o horário que você precisa, por exemplo. Controle do peso antes da refeição, né? Confiança antes da tarefa. Criatividade faz problemas antes de você fazer a palestra, antes de você fazer a apresentação, antes de fazer a prova. Então, você vai usar quando necessário. Só na primeira semana, aí pode ser qualquer um dos CDs, porque a primeira parte é igual. Não é igual a fala, mas é igual a frequência. Todos eles têm a mesma. Então, tanto faz, você pode usar qualquer um durante uma semana naquele período. Depois, você pode usar qualquer um dos CDs no horário que você quiser. De 6 a 8 horas, depende da suscetibilidade da pessoa. Então, 6 horas depois, você vai ter que ouvir o CD de novo, mais ou menos como uma medicação, reaplicar. Por quê? Como eu falei, essas sugestões são implantadas no seu subconsciente. Vou dar um exemplo. Eu pego uma pessoa qualquer da plateia, um homem, ponho ele em transe clássico e digo: da próxima vez que alguém perguntar seu nome, você vai dizer Samantha. E aí ele acorda, tudo bem, a gente passa um tempo e alguém pergunta: qual é o seu nome? Ele: Samantha. Brincadeira, tô brincando. Viu como o impulso é forte? Você não para pra pensar: da onde veio isso? Não, você saiu, escapou. Daqui a pouco a pessoa pergunta: e qual é o seu nome? Ele: Samantha. Tô brincando. Ele tenta achar uma desculpa: o que eu tô fazendo? Porém, depois de algum tempo, você nota que aquilo é estranho, e quando você nota, aí você faz o quê? Restringe. E à medida que você começa a ter consciência disso, que aquilo não é seu, você normalmente opaca. Por isso que você vai ter que reaplicar. Como esses dos CDs, né, de meta-hipnose, são sugestões positivas, você nem tem tanta reação contrária. Ele tende a durar, depois de algum tempo, durar mais tempo. Porém, no período inicial, principalmente na depressão, você tem que reaplicar certinho de 6 a 6 horas. Então, você vai colocar para você ter uma cobertura semelhante a que você usaria numa medicação. Porque alguns CDs são bem sintomáticos e os outros são gerais. Então, a ansiedade, por exemplo, 6 a 6 horas você vai ouvir. Não, como eu digo, esses CDs não tratam nada. Nada. Não curam e não tratam. Então, por que eu usaria isso? Novalgina também não cura nada, nem trata. A novalgina tira a dor. Se você quiser tratar ou curar, dependendo do que for, se for uma infecção, você vai ter que tomar um antibiótico, tá? Então, ela traz alívio dos sintomas. A novalgina não traz alívio da dor. O CD de meta-hipnose traz alívio dos sintomas da depressão, da ansiedade, etc. Para você se livrar desses sintomas definitivamente, você precisa de psicoterapia, que é retirar a causa desses sintomas existirem. Então, se você está sofrendo de síndrome do pânico, você está num estado de ansiedade, que te dá angústia, etc., você tem que descobrir qual o conflito que dá origem a esses sintomas. Quando você resolve esse conflito, quando você elimina esse conflito, desaparece. E aí você não precisa nem usar o CD. Porém,
durante o processo de terapia ou durante o processo de tratamento, não vai ficar sofrendo aqueles ataques de pânico, aqueles momentos. Então, normalmente eles te dão uma medicação ansiolítica. Mas a medicação, toda medicação tem efeitos colaterais. A ideia do CD, eles foram criados justamente para você substituir a medicação. Ele tem um efeito muito semelhante a um Lexotan da vida, a uma medicação, tá? Só que sem os efeitos colaterais, porque ela não é química, ela é fisiológica. É tipo assim, quando você usa bobs no cabelo, né, para ficar com ondas, tá? Seu cabelo não deixou de ser liso. Então, enquanto tiver a marca, ele fica, depois de um tempo ele volta ao normal. É a mesma coisa. Então, se você está num quadro de ansiedade, você ouve o CD, você fica curado? Não. Mas durante 4 a 6 horas, você vai ter um alívio dos sintomas.